Eles acreditam que gratificar os sentidos até o fim da vida é a necessidade primordial da civilização humana. Desse modo, não há fim para a sua ansiedade. Estando atados por centenas e milhares de desejos, por luxúria e ira, eles acumulam dinheiro através de meios ilegais para a gratificação dos sentidos. Chintama parimeyancha. Tá, de novo. Chintama parimeyancha pralayantam upashrita kamo praboga. E Bímola, se eu for voltar toda vez que eu erro, não vai acabar hoje. Tá bom. Kamo paboga parama etavaiti nishtita Ashapashashatairbada Kama Kroda Parayana Ihante Kama Bogartam Aniyayenarta Sanchayam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 16, versos 11 e 12. Os homens demoníacos aceitam que o gozo dos sentidos é a meta última da vida. Esse aqui já começou com uma máxima, Bímola. Deixa eu printar isso aqui. Calma. Eles não acreditam na vida depois da morte e não acreditam que a pessoa toma diferentes tipos de corpos de acordo com o seu karma ou atividades neste mundo. Seus planos para a vida nunca terminam e eles continuam preparando plano depois de plano, todos dos quais nunca terminam. É porque a vida nunca é como a gente quer, né? Se Deus não existisse, se Deus não controlasse tudo e todos, aí dependia da gente, né? Eu boto fé no meu taco, aí esse cara com certeza conseguiria tudo o que ele deseja. Mas você vê que os planos nunca saem do jeito que as pessoas planejam. Até tem um ditado americano, né? Já vi em filme, Bímola. Quer ver Deus rir? Faça planos. Porque os planos nunca sairão como você planejou. Por quê? Porque você não controla porcaria nenhuma. Mas saiu melhor. Então, mas não saiu do jeito que você quis. Saiu pior. Geralmente sai pior, né? E se sair melhor, se o cara tiver um bom karma, não sai do jeito que ele planejou, sai melhor do que ele planejou. Então nunca sai do jeito que você planejou. Não é? Então, quer ver Deus dar risada? Faça planos. É um ditado americano, né, Bímola? E com certeza, né, tem um fundo de verdade eterna ainda. Tá, já parei de falar. Poxa, não pode falar nada, hein? Eu fiz planos e já deu errado. Não, saiu melhor do que eu imaginava. Tá, mas não saiu do jeito que eu planejei. Tá bom, sim senhora. Eu vou falar, depois você falar que eu fico falando de mim, até um ouvinte aí reclamou também, aí agora você quer que eu falo. Não vou falar. Tá, vou falar. Eu queria uma rádio que pegasse em Ribeirão Preto inteira. É porque nós tínhamos uma rádio comunitária, né, onde nós começamos esse programa Hare Krishna. E aí ela pegava na região também, né, em algumas cidades da região, mas não pegava em Ribeirão Preto inteiro. Então desejei que eu tivesse uma rádio que pegasse em Ribeirão Preto inteiro. Aí o que aconteceu? A rádio pega no mundo inteiro agora, tá vendo? Saiu melhor do que eu imaginava. É isso aí. Tá, já parei de falar. Nossa, né, hoje não é fácil, não. Onde eu estava, em semicorte eu me perco. Os planos dos demônios nunca terminam. Nós temos a experiência pessoal de uma pessoa com tal mentalidade demoníaca que no momento da morte pedia ao médico que prolongasse sua vida por 4 anos mais, porque seus planos ainda não estavam completos. Estas pessoas tolas não sabem que um médico não pode prolongar a vida nem sequer por 1 minuto? Quando o aviso está ali, não se leva em consideração o desejo do homem. As leis da natureza não permitem 1 segundo além do que a pessoa está destinada a desfrutar.
A pessoa demoníaca que não tem fé em Deus, Krishna ou na superalma dentro de si, executa todos os tipos de atividades pecaminosas, simplesmente para a gratificação dos sentidos. Ela não sabe que existe uma testemunha situada dentro de seu coração. A superalma Krishna, dentro do coração, observa as atividades da alma individual. Como se afirma... Posso continuar? Muito obrigado. Como se afirma na literatura védica, os Upanishads existem... Tá, Bimala, deixa eu até tomar água depois dessa. Você fica me apressando aí, ó, me pressionando, eu erro tudo. Já sou ruim de serviço. Como se afirma na literatura védica, os Upanishads, existem dois pássaros pousados em uma árvore. Um age e goza ou sofre os frutos dos galhos e o outro testemunha. Mas a pessoa que é demoníaca não tem conhecimento da escritura védica, nem tem fé alguma. Por isso ela se sente em liberdade para fazer qualquer coisa em troca de gozo dos sentidos, independentemente das consequências. Tá, já parei. Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos onde os cientistas... Está falando dos demoníacos aí, ó. Vai continuar falando. Paramos onde os cientistas estão tentando calcular as dimensões deste mundo material, mas eles nem conseguem começar. Eles levariam milhares de anos simplesmente para viajar até a estrela mais próxima. E o que dizer do mundo transcendental? Uma vez que não podemos conhecer o mundo material, como poderemos conhecer o que está além dele? A ideia é que devemos tomar conhecimento dessas coisas através de fontes autorizadas. A fonte mais autorizada é Deus, Krishna, pois ele é o reservatório de todo o conhecimento. Ninguém é mais sábio ou mais erudito que Deus, Krishna. Krishna nos informa que além deste mundo material está o céu transcendental, que é cheio de inumeráveis planetas, moradas eternas. Esse céu é muitíssimo maior do que o espaço material, que constitui apenas uma quarta parte de toda a criação. De modo semelhante, as entidades vivas dentro do mundo material são apenas uma pequena porção das entidades vivas em toda a criação. Este mundo material é comparado a uma prisão, e assim como os prisioneiros representam apenas uma pequena percentagem da população total, da mesma forma, as entidades vivas dentro do mundo material constituem apenas uma porção fragmentária de todas as entidades vivas. Estamos presos nestas cadeias de nascimentos e mortes, que são esses incontáveis universos, que são apenas um quarto da criação, né, Bimala? Os cientistas não conseguem entender nem esse universo aqui, que nem é tão grande, né? Porque nesse universo aqui, quem comanda é o filho primogênito Brahma, de apenas 4 cabeças. Aqueles que se revoltaram contra Deus, ou seja, nós, que são criminosos, por isso, na cadeia tem inocente. Então, nestas cadeias de nascimentos e mortes não tem inocentes, né? Não importa se estão em corpos de homens, mulheres, crianças, bichos, plantas, peixes, etc. São todos criminosos. Somos nós, né? Aqueles que se revoltaram contra Deus, que somos os criminosos. Nós somos colocados neste mundo material. Às vezes, os presos bonzinhos estão nos planetas superiores, os planetas as cadeias de primeira classe. Os prisioneiros, mais ou menos, estão em planetas intermediários como a Terra, né? É cadeia de segunda classe. E nas cadeias de terceira classe estão
Os piores prisioneiros estão nas cadeias de terceira classe, que são os planetas inferiores, ou, se preferir, os planetas infernais. Às vezes, os criminosos dizem que não se importam com o governo, mas, não obstante, eles são presos e castigados. Pelo menos deveriam, né? A coisa está tão degradada que... não vou nem entrar mais em detalhes, Bímola. Analogamente, as entidades vivas que declaram sua desobediência a Deus, Krishna, são colocadas no mundo material. Originalmente, todas as entidades vivas são partes integrantes de Deus e se relacionam com Ele, assim como os filhos se relacionam com o Pai. Os cristãos também consideram Deus como o Pai Supremo. Os cristãos vão à igreja e rezam: Pai nosso que estais no céu. O conceito de Deus como Pai também se encontra no Bhagavad Gita 14.4. Deve-se entender que todas as espécies de vida, ó filho de Kunti, são possibilitadas pelo nascimento nesta natureza material, e que eu sou o Pai que dá a semente. Está vendo? Krishna é o Pai de todos, o Deus único, a causa de todas as causas. Existem 8.400.000 espécies de vida, incluindo os seres aquáticos, as plantas, as aves, as bestas, os insetos e os seres humanos. Isso dentro de cada universo. Das espécies humanas, a maior parte são incivilizadas, e das poucas espécies civilizadas, apenas um pequeno número de seres humanos adota a vida religiosa. Dentre muitos ditos religiosos, a maior parte identificam-se por designações, afirmando: eu sou hindu, eu sou muçulmano, eu sou cristão, e assim por diante. Alguns dedicam-se à filantropia, outros dão caridade aos pobres, abrem escolas e hospitais. Este processo altruísta chama-se Karma Kanda. Dentre milhões desses Karma Kandis, pode ser que haja uma pessoa, um especulador mental, aquele que conhece. Dentre milhões de especuladores mentais, pode ser que um seja liberado, e dentre bilhões de almas liberadas, pode ser que haja uma capaz de entender Deus, Krishna. Esta é então a posição de Deus, Krishna. Como o próprio Krishna diz no Bhagavad Gita 7.3, dentre muitos milhares de homens, pode ser que um se esforce por alcançar a perfeição. E daqueles que alcançam a perfeição, dificilmente um me conhece realmente. De maneira que entender Deus, Krishna, é muito difícil. Por quê? Porque Deus não é barato. Deus é a joia mais rara que existe. E raras pessoas estão dispostas a pagar o preço, que não é pago em dinheiro. Mas, embora o entendimento de Deus seja um assunto difícil, Deus, Krishna, se revela no Bhagavad Gita. Ele diz: eu sou isso e eu sou aquilo. A natureza material é desse jeito e a natureza transcendental é daquele jeito. As entidades vivas são assim e a alma suprema é assim. Desta maneira, tudo é completamente descrito no Bhagavad Gita como ele é. Embora entender Deus seja muito difícil, isto não é difícil quando o próprio Deus nos dá o seu próprio conhecimento. Na realidade, este é o único processo pelo qual podemos entender Deus, Krishna. Entendermos Deus através de nossa própria especulação não é possível, pois Deus é ilimitado e nós somos limitados. Se tanto o nosso conhecimento quanto nossa percepção são muito limitados, como poderemos entender o ilimitado? Se simplesmente aceitarmos a versão do ilimitado, poderemos chegar a entendê-lo. Esse entendimento é a nossa perfeição.
O conhecimento especulativo de Deus não nos levará a parte alguma. Se o menino quer saber quem é o seu pai, o processo simples é perguntar à sua mãe. A mãe então dirá: este é seu pai. Essa é a forma de adquirir conhecimento perfeito. Evidentemente, uma pessoa poderá especular sobre quem é seu pai, investigando se este homem ou aquele homem, ou poderá errar por toda a cidade perguntando: o Senhor é meu pai? O Senhor é meu pai? O conhecimento obtido através desse processo, entretanto, permanecerá sempre imperfeito. Uma pessoa nunca encontrará o seu pai dessa maneira. O processo simples é aceitar o conhecimento de uma autoridade, neste caso, a mãe. Ela simplesmente dirá: meu caro filho, eis aqui o seu pai. Deste modo, nosso conhecimento é perfeito. O conhecimento transcendental é semelhante. Há alguns momentos eu falava de um mundo transcendental. Este mundo transcendental não está sujeito à nossa especulação. Deus, Krishna, o Deus Supremo Krishna diz: há um mundo transcendental e lá é minha sede. Dessa maneira recebemos conhecimento de Deus, Krishna, a melhor autoridade. Talvez não sejamos perfeitos, mas nosso conhecimento é perfeito porque é recebido da fonte perfeita. E só uma pessoa completa e perfeita pode fazer uma escritura completa e perfeita. Essa escritura completa e perfeita é o Bhagavad Gita como ele é. Falado e escrito pessoalmente por Deus, sem intermediários, sem profetas, sem espíritos, sem fantasmas, sem gente inspirada ou não, nada de nenhum tipo de intermediário. É Deus falando pessoalmente e escrevendo pessoalmente, por isso é uma escritura completa e perfeita. O movimento para a consciência de Deus, Krishna, destina-se a dar conhecimento perfeito à sociedade humana. Através desse conhecimento podemos entender quem nós somos, quem é Deus, Krishna, o que é o mundo material, por que viemos parar aqui, por que temos de nos submeter a tanta tribulação e miséria, e por que temos de morrer. Evidentemente, ninguém quer morrer, mas a morte virá. Ninguém quer envelhecer. Aí eu sou livre. Você é livre para envelhecer, adoecer e morrer. É completamente livre, tá bom. Vai acreditando nessa doce ilusão. Ninguém quer envelhecer, mas mesmo assim a velhice vem. Ninguém quer padecer de doenças, mas com toda certeza a doença vem. Estes são os verdadeiros problemas da vida humana e ainda estão para ser resolvidos. A civilização tenta aprimorar o comer, o dormir, o acasalar-se e o defender-se. Mas esses não são os verdadeiros problemas. O homem dorme, mas o cão também dorme. O homem não é mais avançado simplesmente porque tem um bom apartamento. Em ambos os casos a função é a mesma: dormir. O homem tem descoberto armas atômicas para a defesa, mas o cão tem dentes e patas e também pode se defender. Em ambos os casos há a defesa. O homem não pode dizer que por ter a bomba atômica ele poderá conquistar o mundo inteiro ou o universo inteiro. Isso não é possível. Pode ser que o homem possua um método elaborado para a defesa ou um requintado método para comer, dormir e se acasalar, mas isso não o faz avançado. Podemos chamar o seu avanço de animalismo polido, e isso é tudo. Para aqui, Bimala. Verdadeiro avanço significa conhecer Deus, Krishna. Poxa vida, hein? É outra máxima que vou até printar aqui, peraí. Vamos parar aqui na página 9, onde Prabhupada diz que verdadeiro avanço significa conhecer a Deus, Krishna. E ponto final. Bom, gente boa, esse livro, A Ciência da Autorrealização, está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
junto com o Bhagavad Gita como ele é. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo, tá enroscando, tá parafusando. Abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, vai descendo a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica nessa foto, já aparecem as opções luxo, econômica e se tiver em estoque, usado. Você encomenda ele, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado então, tá combinado então. Então agenda, tá. O Festival Transcendental Hare Krishna foi um sucesso total nesse final de semana. E você que perdeu, já se programe para o próximo final de semana, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra no nosso site e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você e aí já se programa, né, para o próximo final de semana, tá bom, gente boa? Então tá bom. Inclusive, ainda dá tempo, né, de você fazer um retiro aí. De repente tem alguma programação nesse carnaval, ainda dá tempo, né, de participar. Quer ver retiros, ó, na letra R, que é uma bagunça organizada lá na letra R, retiros, ó, retiros Hare Krishna, fazendas, resorts, pousadas e hotéis. Então tem aí 4 endereços que de repente você faz contato e ainda pega aí um retiro, pega aí uma carga de bateria, né? Recarregar as suas energias para enfrentar o mundão depois do carnaval, tá bom? Então tá bom. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Tá, já parei de falar, Bímola. Tem telefone aí, os quatro endereços têm telefones, aí você fala direto com os devotos e pega ainda aí um retiro aí, finalzinho de retiro, tá bom? Então tá bom. Um evento diferente, com certeza em algum dos 4 endereços tem uma programação aí para você desfrutar do gosto superior, do prazer transcendental, tá bom. Que mais que ia falar? Já falei demais, Bímola. Tá bom, agenda, tá bom lá na agenda. Então, nesse dia 14 de fevereiro, quarta-feira, tem 5 aniversários, 5 biografias. Então não dá, né? Num dia só não vai dar, Bímola. Ele não vai ficar lendo só biografia. Então vamos ler aqui 2 ou 3 biografias. E aí no próximo programa a gente lê mais 2 ou 3, tá bom? Então tá bom. Senão vai ficar só lendo biografia. Tá bom, sim senhora. Então, nesse dia 14 de fevereiro, quarta-feira, Pundarika Vidyanidhi, pai da maior devota de Deus, faz aniversário de aparecimento, que é comemorado pelos servos do Senhor Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma biografia de Pundarika Vidyanidhi. Discípulo de Sri Madhavendra Puri, Sri Pundarika Vidyanidhi era o mestre espiritual de Sri Gadadhara Pandita e amigo íntimo de Swarupa Damodara.
Uma vez em Jagannatha Puri, Pundarika Vidyanidhi encontrou Swarupa Damodar após longa separação. Num jubilante humor de amizade, Pundarika e Swarupa queriam tomar a poeira dos pés um do outro. Começou uma disputa, conforme tentavam simultaneamente pegar os pés um do outro, porém ao mesmo tempo evitar que seus próprios pés fossem pegos. Ambos, sendo bastante fortes, nenhum deles ganhou, mas Shri Gauranga desfrutou da brincadeira divertida deles e todos riram. Eu já vi os devotos brincando desse jeito aí, querendo pegar um no pé do outro, para pegar misericórdia, né? Pundarika Vidyanidhi tinha outros nomes: Shri Vidyanidhi, Acharyanidhi, Bhaktianidhi e Premanidhi, dados pelo Senhor Krishna Chaitanya. Simplesmente por ouvir o seu nome, disse Shri Gaurarai, o mundo inteiro se torna purificado. Então vamos ler de novo esses nomes. Tomara que eu me lembre dos 4, Bima. Shri Vidyanidhi, Acharyanidhi, Bhaktianidhi e Premanidhi. A devoção pura de Premanidhi às vezes causava que Shri Krishna Chaitanya chorasse profusamente e clamasse alto: Pai, 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 Pundarika é meu pai, meu mais querido amigo. Quando hei de vê-lo novamente? Pundarika Vidyanidhi é o rei Vrishabhanu, o pai de Shri Radha, nos passatempos eternos de Deus em Vrindavana. Continuamente flutuando no mar do amor a Deus, Krishna Prema, Pundarika frequentemente mostrava sintomas corpóreos estáticos de lágrimas, horripilação, cair inconsciente, todos sintomas de amor puro por Deus, Krishna Prema. Quem quer que recitar ou ouvir a seguinte narração do encontro de Pundarika Vidyanidhi e Shri Gadadhara Pandita, irá receber o tesouro do amor a Deus, Krishna Prema. Isso está no livro Shri Chaitanya Bhagavata. Vou cobrar essa bênção, Bimala. Vou até ler de novo aqui. Quem quer que recitar ou ouvir a seguinte narração do encontro de Pundarika Vidyanidhi e Shri Gadadhara Pandita, irá receber o tesouro do amor a Deus, Krishna Prema. Quando o primeiro chegou em Navadvipa, Pundarika Vidyanidhi disfarçou-se como um mundano desfrutador dos sentidos. Além de Mukunda, ninguém sabia que Pundarika Vidyanidhi era um devoto puro de Deus. Hoje vou apresentá-lo a um devoto de Deus dos mais excepcionais, disse Mukunda, enquanto levava Gadadhara Pandita para encontrar Pundarika Vidyanidhi. Encontraram Pundarika Vidyanidhi reclinado numa opulenta cama de latão coberta com lençóis de cetim vermelho, almofadas de seda e encimada por um dossel com 3 camadas. Uma caixa de pã toda cravejada de joias, repleta de fragrantes especiarias e nozes de Bétel, esperava bem à mão. 2 lusídias escarradeiras aguardavam como silenciosas sentinelas ao lado da cama. Vendo o espelho manchado de vermelho pelo seu mascar de pã, Pundarika riu muito. 2 servos refrescavam-no com ventarolas de pena de pavão. Esse era um devoto de Deus puro? Ou um príncipe desfrutando, chafurdando no luxo? Perguntava-se Gadadhara Pandita. Surgiram dúvidas na mente de Gadadhara sobre a posição transcendental de Pundarika. Lendo sua mente, Mukunda decidiu revelar a identidade altamente exaltada e transcendental de Pundarika Vidyanidhi. Mukunda recitou um verso da coleção do Śrīmad Bhagavatam 10.6.35. Sempre ansiando por provar o sangue de pequenas crianças, Putana veio para matar o bebê Krishna. Entretanto, porque ela ofereceu seu seio ao Senhor Supremo Krishna, Putana obteve a maior bênção de ser aceita como a mãe de Deus, Shri Krishna. Ouvir este verso transformou totalmente Pundarika Vidyanidhi. Um rio, Ganges de lágrimas, inundou seus olhos. Transpiração jorrava de seu corpo, seus pelos estavam arrepiados. Ele arrancou a sua camisa de seda bordada e agitava loucamente suas pernas. Rolando no chão, ele lamentava: o Senhor Krishna é infinitamente misericordioso. No entanto, ele me privou de sua misericórdia. Suas roupas, cama de latão, finos lençóis, espelho, escarradeiras,
Todos os seus opulentos pertences foram rasgados ou quebrados em pedaços. 10 homens tentaram, mas não conseguiram restringir a força de êxtase de Pundarika. As manifestações do amor puro de Pundarika Vidyanidhi por Deus, Krishna, competiram umas com as outras durante algum tempo. Finalmente suas emoções transcendentais chegaram ao seu auge e ele perdeu a consciência externa. Após testemunhar esta espetacular demonstração de sentimentos transcendentais, Gadadhara Pandita percebeu a sua ofensa de julgar erroneamente Pundarika Vidyanidhi como um devoto materialista. Para retificar o seu erro, ele queria tomar iniciação de Pundarika Vidyanidhi. 6 horas depois, Shri Pundarika retornou à consciência externa. Agora ele parecia calmo e composto. Alegremente ele iniciou Gadadhara Pandita. Pundarika Vidyanidhi é o pai de Shrimati Radharani nos passatempos eternos de Vraja. O seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 Samadhis, número 21. Infelizmente, fim, né? Shri Acharyanidhi Ki Jai, Bhaktianidhi Ki Jai, Premanidhi Ki Jai, Pundarika Vidyanidhi Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Vamos ler mais uma, né? Não vai dar tempo de ler o Śrīmad Bhagavatam. Gadadhara Pandita é a própria Shrimati Radharani. Muita gente confunde Gadadhara Pandita com quem que é a outra, Bimala? Tá, é uma confusão, eu não lembro agora. Mas Gadadhara Pandita é Shrimati Radharani, né? E Pundarika Vidyanidhi é o pai dela nos passatempos eternos de Deus em Vrindavana. Tá, onde eu estava, hein? Ela é mais um passatempo. Tá, então vamos lá. Deixa eu tirar esse aqui, Pundarika Vidyanidhi, daqui para não confundir. Tá, eu estou indo na agenda. O próximo é Raghunandana Thakur. Bom, gente boa, nesse dia 14 de fevereiro, quarta-feira, Raghunandana Thakur, que deu comida pessoalmente a Deus, faz aniversário de aparecimento, que é comemorado pelos devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma biografia de Raghunandana Thakur. Estando fora, por um chamado médico, Mukunda Dasa certa vez pediu a seu jovem filho, Shri Raghunandana Thakur, para oferecer alimentos à forma de Deus no altar, Gopinata. Raghunandana preparou tudo a tempo, cuidadosamente e com grande devoção. Quando foi oferecer os alimentos, lembrou da ordem de seu pai. Certifique-se que a forma de Deus no altar coma. Oferece direito, hein, moleque, menino. Tocando o sininho, o menino singelamente disse para a forma de Deus Gopinata no altar: coma, coma. E Raghunandana começou a chorar quando viu o alimento intocado permanecendo no prato de Deus. Temia a ira de seu pai por sua incapacidade de fazer a forma de Deus comer. Gopinata não pôde resistir à intensa devoção da criança. Assim o senhor Gopinata no altar comeu tudo que havia no prato, não deixando restos. Ao retornar, Mukunda pediu o alimento oferecido a Gopinata, a forma de Deus no altar. Raghunandana disse que Deus comeu tudo. Espantado, Mukunda falou para o seu filho fazer outra oferenda. De um local escondido, Mukunda observou em total espanto enquanto Raghunandana oferecia um doce a Gopinata no altar. Mas o Senhor só comeu metade do doce. Mukunda entendeu que a forma de Deus Gopinata só aceitou metade porque ele estava cheio por ter comido a oferenda do almoço.
Engasgado pela divina emoção em apreciação por seu filho ser um devoto puro de Deus, Mukunda abraçou Raghunandana. Mais tarde, em Jagannatha Puri, o Senhor Gauranga amorosamente perguntou a Mukunda Dasa: quem é o pai e quem é o filho? E Mukunda retorquiu: Raghunandana definitivamente é meu pai, porque ele me deu amor puro por Deus, Krishna Prema, e me mostrou a consciência de Deus, Krishna pura. Nos passatempos eternos de Deus, Krishna, Raghunandana é Kandarpa Manjari, ou Pradyumna, da expansão quádrupla de Deus, Chaturvilha. O seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 Samadhis 21,108. Infelizmente, fim, né? E agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus. Pradyumna ki jai, Kandarpa Manjari ki jai, Raghunandana Thakur ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Mais uma, não vai dar tempo, né? Então tá. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Todo o conhecimento vivido na prática. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Calma, deixa eu... O que eu vou fazer aqui? Peraí. Vamos baixar primeiro a tela, o brilho da tela, para não ofuscar. Deixa eu trocar o óculos. Calma, Bimala, não me apressa não, hein? Me apressa não. Você sempre fala isso, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Mas se você me apressar vai demorar mais ainda. Calma, deixa eu pegar água aqui. Nossa, é hoje, hein? É hoje. Aí agora falta entortar a tela. Espera aí. Aí, bati no microfone aqui, ó, tá vendo? Deixa eu tomar água. Paramos onde, hein? Página 157. Aqui, ó, Robert Nelson. Mas não encaixou, agora encaixou, peraí. Ô Bímola, tem que ajeitar tudo aqui. Você agora estava acostumado a ler na tela, agora tem que ler o livro na mão. O livro físico, né? O livro, agora é livro físico e livro digital, tá? Então vamos lá. Robert Nelson, o velho amigo de Prabhupada do subúrbio, nunca se desviou de seus bons sentimentos para com Prabhupada, mas sempre continuava a sua própria maneira natural e nunca adotava nenhuma disciplina séria. De alguma forma, quase todos aqueles que haviam ajudado Prabhupada no subúrbio e no Bowery não quiseram prosseguir depois que ele instituiu uma organização transcendental, o que aconteceu quase que de imediato após a sua mudança para a Segunda Avenida 26. Novas pessoas se ofereciam para ajudá-lo, e Carl, James, Carol e outros como eles sentiam que estavam sendo substituídos e que suas obrigações para com Swami chegavam ao fim. Era uma espécie de troca de guarda. Embora os membros da velha guarda ainda fossem seus bem-querentes, começaram a se afastar.
Bruce Scarfe acabara de se formar pela Universidade de Nova York e andava procurando emprego. Certo dia, um ex-companheiro de quarto falou-lhe a respeito do Swami, que ele visitara na 2ª Avenida. "Eles cantam Hare Krishna", disse seu amigo, "e fazem uma coisa incrível, como uma espécie de dança. E Allen Ginsberg estava lá. Era difícil entender o Swami", explicou seu amigo, "e além disso, os seus seguidores gravavam todas as suas conversas. Por que deveria ele ter um grande gravador? Isso não é muito espiritual?" E Bruce, porém, ficou interessado. Ele já era devoto da cultura indiana. 4 anos atrás, quando acabara de completar 20 anos de idade, Bruce trabalhara durante o verão como funcionário a bordo de um navio de carga americano e fora à Índia, onde visitara templos, comprara quadros de Shiva e Ganesha e livros sobre Gandhi e sentira como se fizesse parte da cultura. Ao regressar para a Universidade de Nova York, leu mais sobre a Índia e escreveu uma tese sobre Gandhi para o seu curso de História. Comia em restaurantes indianos e assistia a filmes e recitais de músicas indianas e estava lendo o Bhagavad Gita. Inclusive deixara de comer carne. Tinha planos de regressar à Índia, fazer alguns cursos superiores avançados e então voltar aos Estados Unidos para ensinar religiões orientais. Mas neste meio tempo fazia experiências com LSD. Chuck Barnett tinha 18 anos de idade. Sua mãe, divorciada, mudara-se recentemente para Greenwich Village, onde estudava psicologia na Universidade de Nova York. Chuck mudara-se do apartamento de sua mãe para um apartamento na Rua 12 do Lower East Side, nas vizinhanças de Allen Ginsberg e outros poetas e músicos de vanguarda. Ele era um flautista de jazz progressivo que trabalhava com vários grupos profissionais da cidade. Vinha praticando Hatha Yoga fazia 6 anos e recentemente passara a fazer experiências com LSD. Tinha visões de flores de lótus e círculos concêntricos, mas após sair do barato, envolvia-se mais do que nunca com a sensualidade. Um amigo íntimo de Chuck, de repente, tornara-se homossexual naquele verão, deixando Chuck desiludido e cínico. Alguém disse a Chuck que um Swami indiano estava residindo no centro, na 2ª Avenida, e assim, num dia de agosto, ele veio parar na vitrina da ex-loja de presentes inigualáveis. Steve Guarino, filho de um oficial do Corpo de Bombeiros de Nova York, crescera na cidade e graduara-se na Faculdade de Brooklyn em 1961. Influenciado por seu pai, ingressara na Marinha, onde havia tolerado 2 anos de rotina militar, sempre aguardando o dia de poder se livrar disto e juntar-se a seus amigos no Lower East Side. Finalmente, alguns meses após a morte do presidente Kennedy, fora dispensado do serviço militar. Fazendo nada mais do que uma breve visita a seus pais, dirigira-se ao Lower East Side, que então manifestava-se vividamente dentro de sua mente como o lugar mais místico do mundo. Escrevia contos e novelas sob a influência literária de Franz Kafka e outros, e começou a tomar LSD para fazer pesquisas e experiências com a consciência. A Love Supreme, um disco de John Coltrane, o músico de jazz, encorajava Steve a pensar que Deus realmente existia. A fim de conseguir dinheiro suficiente para subsistir, Steve passara a trabalhar no escritório de assistência social. Uma tarde, durante o seu horário de almoço, enquanto caminhava pela 2ª Avenida, viu na vitrina da loja Presentes Inigualáveis um pedaço de papel anunciando palestras sobre o Bhagavad Gita a ser Bhaktivedanta Swami. Chuck comenta: finalmente cheguei à esquina da 2ª Avenida com a Rua 1 e vi através da vitrina que estavam cantando algo lá dentro e que algumas pessoas estavam sentadas, encostadas à parede.
Ao meu lado, na calçada, algumas pessoas de classe média olhavam para dentro e caçoavam. Voltei-me para elas e, com as mãos postas, perguntei: é aqui que fica o Swami Bhaktivedanta? E elas zombaram e disseram: peregrino, sua busca chegou ao fim. Não fiquei surpreso com esta resposta, pois senti que era verdade. Bruce e Chuck não conheciam um ao outro, mas viviam apenas a 2 quarteirões de distância. A convite de seu amigo Bruce, também veio visitar a lojinha. Bruce comenta: eu andava à procura de Hare Krishna. Deixara meu apartamento a caminho da Avenida B, quando decidi descer a pé toda a rua Hilson. Ao chegar à Rua 1, virei à direita e então, caminhando ao longo da Rua 1, cheguei à 2ª Avenida. Por toda a extensão da Rua 1, eu via aqueles armazéns porto-riquenhos e então havia uma daquelas igrejas, onde todos estavam de pé, cantando em voz alta e tocando pandeiros. Então, à medida que seguia em frente, ao longo da Rua 1, tive a sensação de que estava deixando o mundo, quando alguém está indo para o aeroporto pegar um avião. Pensei: agora estou deixando para trás uma parte de mim e estou indo ao encontro de algo novo. Porém, ao alcançar a 2ª Avenida, não pude ver Hare Krishna. Passei um posto de gasolina, depois do qual passei por uma lojinha, mas o único letreiro dizia presentes inigualáveis. Então passei novamente pela loja, cuja vitrina expunha um cartaz branco e preto anunciando palestras do Bhagavad Gita. Entrei na loja e vi uma pilha de sapatos ali. Então tirei meus sapatos e entrei, sentando-me nos fundos. Steve comenta: tive a sensação de que aquele era um grupo que já estava estabelecido e reunia-se há algum tempo. Entrei e sentei-me no chão, e um rapaz que disse chamar-se Roy foi muito cortês e amigável comigo. Parecia que ele era um dos que já haviam participado das reuniões. Perguntou meu nome e isso fez-me sentir à vontade. De repente, o Swami entrou, proveniente de uma porta lateral. Usava uma roupa alaranjada, mas sem camisa, apenas um pedaço de pano com uma longa faixa atado por um nó sobre o seu ombro direito e deixando seus braços e seu ombro esquerdo e parte de seu peito descobertos. Ao vê-lo, pensei no Buda. Bruce comenta: havia cerca de 15 pessoas sentadas no chão. Um homem de longa barba sentava-se ereto em frente no lado direito, recostado à parede. Após algum tempo, abriu-se a porta do lado oposto, pela qual entrou o Swami. Quando entrou, virou sua cabeça para ver quem estava no auditório. Então fixou o olhar diretamente em mim. Nossos olhos encontraram-se. Era como se estivesse me estudando. Em minha mente era como se eu estivesse tirando uma fotografia do Swami, olhando para mim pela primeira vez. Houve uma pausa. Depois, muito graciosamente, ele subiu ao estrado, sentou-se, pegou um par de símbolos de mão e começou um canto e dança público de Hare Krishna. O canto e dança público de Hare Krishna foi a coisa que mais me afetou. Foi a melhor música que eu jamais ouvira e tinha significado. Você realmente podia concentrar-se nela e dava-lhe certa alegria repetir as palavras Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Imediatamente aceitei aquilo como uma prática transcendental. Chuck comenta: entrei na lojinha e, sentada numa esteira de palha sobre o chão duro, estava uma pessoa que a princípio não parecia nem ser masculina nem feminina, mas ao olhar para mim não pude sequer olhar diretamente nos olhos dele, de tão brilhantes e ofuscantes que eram. Tinha pele dourada com bochechas rosadas e orelhas grandes que molduravam seu rosto. Tinha 3 cordões de contas, um em volta do pescoço, outro um pouco mais comprido e o outro na altura do peito.
Sua testa era larga, seus olhos brilhantes e seu supercílio tinha muitas rugas. Seus braços eram delgados e compridos. Sua boca era rica e cheia, muito escura, vermelha e sorridente, e seus dentes eram mais brilhantes que seus olhos. Sentava-se numa posição de pernas cruzadas que eu nunca vira antes em nenhum livro de yoga e nunca vira nenhum yogi praticando. Era uma postura sentada, mas seu pé direito estava atravessado sobre a coxa e recolhido para trás até o lado de seu quadril esquerdo, e um joelho descansava sobre o outro, diretamente em frente dele. Toda expressão e gestos seus eram diferentes daqueles de qualquer outra personalidade que eu jamais vira, e percebi que tinham significados que eu desconhecia, provenientes de uma cultura e de um modo de ser que estavam inteiramente além deste mundo. Havia um sinal em sua face e um calo peculiar em seu tornozelo, um calo redondo, semelhante ao desenvolvido por um ás de karatê em seu punho. Usava uma roupa sem bainha, tingida de alaranjada. Tudo nele era exótico e toda a sua refulgência dava-nos a impressão de que ele não estava sequer sentado no recinto, mas sim projetado de algum outro lugar. Tinha uma coloração tão brilhante que era como estar assistindo a um filme em Technicolor, e mesmo assim ele estava bem ali. Ouvi-o falando. Estava sentado bem ali perante mim e não obstante parecia que se eu estendesse a mão para tocá-lo, ele não estaria ali. Ao mesmo tempo, vê-lo não era uma experiência abstrata ou sutil, mas sim uma presença muito intensa. Após a primeira visita deles à lojinha, Chuck, Steve e Bruce tiveram cada um em sua oportunidade de ver o Swami em seu apartamento. Peraí, deixa eu tomar água. Steve comenta: era meu horário de almoço e logo eu teria que voltar ao escritório. Estava vestido com o meu terno de verão. Eu havia planejado de modo que só teria o tempo suficiente para ir até a lojinha e comprar alguns livros, depois almoçar e voltar ao trabalho. Na lojinha, um dos seguidores do Swami disse que eu podia subir e ver o Swami. Subi as escadas até o seu apartamento e o encontrei sentado com alguns rapazes. Devo ter interrompido o que ele dizia, mas perguntei-lhe se podia adquirir os 3 volumes do Śrīmad Bhagavatam. Um dos devotos tirou os livros do armário oposto ao assento de Prabhupada. Folhei os livros, eram de uma cor muito especial, não vista normalmente nos Estados Unidos, um avermelhado de barro natural, como um tijolo, e perguntei-lhe quanto custavam. $6 cada um, disse ele. Retirei $20 de minha carteira e os dei a ele. Ele parecia ser o único a quem podia se perguntar sobre o preço dos livros ou dar dinheiro, pois nenhum dos outros se prontificaram a representá-lo. Estavam apenas sentados ali ouvindo-o falar. Esses livros são comentários sobre as escrituras? Perguntei, tentando mostrar que sabia algo sobre os livros. Swamiji disse que sim, eles eram os seus comentários. Sentado, sorrindo à vontade, Swamiji era muito atrativo. Tinha aparência muito forte e saudável. Ao sorrir, mostrava todos os seus belos dentes e suas narinas dilatavam-se aristocraticamente. Seu rosto era cheio e poderoso. Usava vestes de pano indiano e, sentado de pernas cruzadas, suas pernas de pele lisa ficavam parcialmente expostas. Não usava camisa, mas a parte superior de seu corpo estava envolta num chale de pano indiano. Os membros de seu corpo eram bem magros, mas sua barriga era protuberante. Ao ver que o Swami tinha que negociar pessoalmente a venda dos livros, não quis incomodá-lo.
Rapidamente pedi-lhe o obséquio de guardar o troco de meus $20. Peguei os 3 volumes sem qualquer saco ou embrulho e estava de pé, preparando-me para partir, quando o Swamiji disse: "Sente-se", e gesticulou que eu deveria me sentar em frente dele como os outros. Ele dissera "sente-se" com um tom de voz diferente. Foi um tom pesado, indicando que a venda dos livros havia se completado e que eu deveria me sentar com os outros e ouvi-lo falar. Fazia-me um convite importante para que me tornasse como um dos outros que, segundo eu sabia, passavam muitas horas com ele durante o dia, quando normalmente eu estava em meu emprego e não podia vir. Eu invejava a folga deles, de poderem aprender tanto com ele e se sentar e conversar intimamente com ele. Encerrando a transação da venda e mandando-me sentar-me, ele presumia que eu tinha necessidade de ouvi-lo e que não tinha nada melhor a fazer no mundo do que parar tudo o mais e ouvi-lo. Porém, eu precisava voltar ao escritório. Não queria argumentar, mas não era possível ficar. "Sinto muito, tenho que ir", disse-lhe eu definitivamente. "Este é meu horário de almoço." Enquanto dizia isso, já havia me encaminhado em direção à porta e o Swamiji reagiu, abrindo-se de repente em largo sorriso e com aparência muito encantadora e feliz. Parecia apreciar o fato de eu ser um trabalhador, um jovem na luta. Eu não viera simplesmente porque... Posso continuar, Bimo? Eu não viera simplesmente porque estava desempregado, sem ter onde ir ou o que fazer. Aprovando o meu comportamento enérgico, deu-me permissão para sair. Chuck comenta: um dos devotos na lojinha convidou-me a subir e ver o Swami em particular. Fui conduzido por um corredor para fora da lojinha e de repente me vi num pequeno e belo jardim com mesa de piquenique, chafariz, viveiro de pássaros e canteiros de flores. Após atravessarmos o jardim, chegamos a um prédio de apartamentos de classe média. Subimos alguns lances de escada e entramos num apartamento que era totalmente destituído de qualquer mobília. Só tinha suas paredes brancas e o assoalho de madeira. Ele conduziu-me do quarto da frente para outro quarto onde estava o Swami sentado com aquela mesma presença transcendental majestosa, numa fina esteira de algodão, coberta por um tecido gravado com pequenos elefantes e recostado numa almofada encostada à parede. Certa noite, Bruce voltava para casa com o Wally e revelou ao Wally o seu interesse de ir à Índia e tornar-se um professor de literatura oriental. "Por que ir à Índia?" perguntou o Wally. "A Índia veio aqui. O Swamiji está nos ensinando essas coisas autênticas. Por que ir à Índia?" E Bruce achou que o Wally tinha razão, de modo que resolveu abandonar a sua ideia muito acalentada de ir à Índia, pelo menos enquanto pudesse continuar visitando o Swami. Bruce comenta: decidi ir falar pessoalmente com o Swamiji, e assim fui até a lojinha, descobri que ele vivia num apartamento no prédio dos fundos, e um rapaz me disse o número e disse que eu podia ir e falar com o Swami. Ele disse: "Sim, vá." Então atravessei a lojinha e fui dar num pequeno quintal onde cresciam algumas plantas. Normalmente em Nova York não há quintais, nada verde, mas aquilo era muito atrativo. Naquele quintal havia um rapaz datilografando numa mesa de piquenique e ele parecia muito espiritual e dedicado. Corri escada acima e toquei a campainha do apartamento número 2C. Após alguns instantes a porta se abriu. Era o Swami. "Sim", disse ele. Eu disse: "Gostaria de falar com o senhor." Ele abriu mais a porta e deu um passo para trás, dizendo: "Sim, sim, entre." Entramos juntos em sua sala de estar e nos sentamos um de frente ao outro.
Ele se sentou atrás de seu baú escrivaninha sobre uma esteira muito fina coberta com um forro felpudo semelhante a um cobertor que tinha bordas desfiadas de elefantes decorativos. Perguntou o meu nome e eu disse que era Bruce. Então observou, na Índia, durante o período britânico, havia um Lord Bruce. E disse que Lord Bruce era uma espécie de general que dedicara-se a algumas campanhas. Senti que precisava falar com o Swami, contar-lhe minha história e realmente descobri que ele se interessava em ouvir. Era algo muito íntimo, estar sentado com ele em seu apartamento e ele realmente desejava ouvir sobre mim. Enquanto conversamos, ele olhava acima, além de mim, para o alto da parede atrás de mim e falava sobre o Senhor Krishna Chaitanya. A maneira como olhava para cima deixava claro que ele olhava para algum quadro ou algo parecido, mas com uma expressão de profundo amor em seus olhos. Virei-me para ver o que fazia o olhar daquela maneira. Então vi o quadro na moldura marrom, o Senhor Krishna Chaitanya dançando e cantando Hare Krishna. Posso continuar, Bimala? Inevitavelmente, encontrar-se com Prabhupada significava uma discussão filosófica. Chuck comenta. Perguntei-lhe, o senhor pode me ensinar Raja Yoga? Disse ele, aqui está o Bhagavad Gita. Entregou-me uma cópia do Gita. Abra no último verso do capítulo 6, disse ele, e leia. Li a tradução em voz alta. E de todos os yogis, aquele que me adora com fé e devoção, considero o melhor. Não pude compreender o que significavam fé e devoção. Por isso disse, às vezes tenho uma luz em minha testa. Isto é alucinação, disse ele. Ele disse isso tão abruptamente, embora descontraído, suas palavras penetraram em mim com tanta intensidade que fiquei inteiramente chocado. Raja significa rei, Yoga, rainha, disse ele. Mas esta é a Yoga imperatriz. Eu sabia que ele alcançara um estado muito elevado sem usar elementos químicos de um laboratório ou quaisquer outros processos especulativos ocidentais. Isso certamente era o que eu desejava. O senhor está dando aulas? Perguntei-lhe, e ele respondeu, sim. Se você vier às 6 da manhã, dou aulas sobre o Bhagavad Gita. Traga algumas flores ou frutas para a forma de Deus no altar. Olhei para dentro do quarto adjacente que estava vazio e tinha assoalho de taco de madeira, paredes vazias e uma mesinha sobre a qual havia uma imagem de 5 figuras semelhantes a seres humanos, com os braços erguidos acima de suas cabeças. De alguma forma, seus braços e rostos não eram como os de qualquer mortal que eu jamais vira. Eu sabia que a imagem olhava para mim. Ao sair para a rua, em frente da lojinha, havia algumas pessoas paradas e eu disse, acho que não vou mais tomar LSD. Expressei isso alto para mim mesmo, mas algumas das outras pessoas me ouviram. Steve comenta, eu queria mostrar minha apreciação pela Índia espiritual, de modo que declarei ao Swamiji que havia lido a autobiografia de Gandhi. É gloriosa, disse eu. O que há de glorioso nela? Desafiou o Swamiji. Quando ele perguntou isso, havia outras pessoas presentes no quarto. Embora eu fosse um visitante, ele não teve receio de me desafiar por haver dito alguma tolice. Rebusquei minhas lembranças da autobiografia de Gandhi para responder à pergunta desafiadora. O que há de glorioso? Comecei a contar que certa vez, quando Gandhi era criança, embora criado como vegetariano, foi induzido por alguns de seus amigos a comer carne, e naquela noite sentiu que um cordeiro berrava em sua barriga.
Imediatamente Swamiji fez pouco caso disso, dizendo: na Índia, a maioria das pessoas é vegetariana. Isso não é glorioso? Eu não podia pensar em nada mais glorioso para dizer ao que o Swamiji disse. Sua autobiografia chama-se Experimentos com a Verdade. Mas essa não é a natureza da verdade. Não é algo que se descubra pelos experimentos de alguém. A verdade sempre é verdade. Embora aquilo fosse uma bomba para o meu ego, ser exposto e derrotado pelo Swamiji parecia-me uma vitória. Eu queria apresentar-lhe muitas coisas diferentes para o seu julgamento, só para ver o que ele tinha a dizer sobre elas. Mostrei-lhe a edição em brochura do Bhagavad Gita que eu estava lendo e levava em meu bolso traseiro. O Swamiji leu com atenção a contracapa, onde se fazia referência à fé eterna dos hindus, e começou a destrinchar a frase. Explicou como a palavra hindu era um nome errado, que não ocorre em parte alguma da literatura sânscrita propriamente dita. Explicou também que o hinduísmo e as crenças hindus não eram eternos. Para aqui, não temos nada a ver com o hinduísmo, né, Bima? Tem gente que acha que sim, né? Mas não temos nada a ver com o hindu nem com o hinduísmo. Somos krishnaístas. Pertencemos ao Vaishnavismo. É a religião dos verdadeiros devotos de Deus, tá? Já parei de falar. Bom, vamos continuar aqui no próximo programa, onde vamos ouvir os comentários de Bruce, na página 165. Infelizmente temos que parar, né? Mas essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler essa coleção em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, agora sim, a terceira. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako
Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sansapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sansapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamae Ki Jai, Jamunamae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.